Começa agora mais um Entrevistando. O nosso convidado de hoje é o jornalista Rodrigo Nascimento. Ele é formado em rádio e TV pela UCDB, jornalismo pela Uniderp e é pós-graduado em mídias sociais pela Estácio. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Agradeço o convite e retornar para minha casa aqui, que é a Anhanguera Uniderp, onde me formei em jornalismo, aprendi a ser jornalista aqui, né? Que bom, ótimo, muito obrigada. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira na comunicação. Ser jornalista sempre foi o seu objetivo principal? Não, eu não imaginava ser jornalista, eu não imaginava ser repórter, eu não imaginava ser apresentador de telejornal. Eu tenho a minha primeira formação rádio e TV, e nos 2 últimos anos de rádio e TV numa outra universidade, eu fui contemplado com uma bolsa do ProUni em jornalismo aqui na universidade. Então até eu aprendi a parte de produção, eu aprendi essa parte jornalística nos bastidores, ou seja, eu produzia programas, editava reportagens, mas jamais achei que estaria na frente das câmeras, né? E assim que eu entrei aqui na universidade em 2009, surgiu uma oportunidade de estágio para ser estagiário da TV Pantanal Uniderp e eu passei na seleção. E aí que eu comecei a aprender algumas técnicas jornalísticas, né? E comecei a aprender a escrever um texto, a escrever o lead, que a gente fala muito no jornalismo diário, e apresentar. Eu acredito que durante o período da universidade, o momento mais importante que eu destaco foi a parte da apresentação, que depois de 4 meses no estágio, eu apresentei o Som da Concha, lá no Parque das Nações. Então tinha plateia, a gente fala que é auditório, né? Tinha um monte de gente trabalhando com você, então você tinha que animar, informar e entreter. Foi difícil, mas eu gosto, estou gostando, acho que não me vejo hoje fora do jornalismo. E depois da universidade tive a oportunidade, onde eu já trabalhava na TV Guanandi, que é afiliada da Bandeirantes aqui em Mato Grosso do Sul, no jornalismo. Aí eu comecei a aprender o jornalismo diário, o jornalismo factual. Então todas as editorias, segurança, fazer matéria de política, fazer matéria de bairro, fazer todo quanto é assunto. E depois de um certo tempo fui contratado como repórter. Eu acredito que hoje eu já evoluí bastante e agora fui agraciado com a apresentação do principal jornal da casa. Então eu tenho 3 anos de formação de jornalismo e eu estou há 2 meses à frente do Guanandi Notícias, substituindo uma jornalista master, né, que é a minha inspiração, que é a Flávia Vicunha. Estou aprendendo, eu sei que eu tenho muito que aprender, mas como eu disse, hoje eu não me vejo fora do jornalismo. Você falou da questão do estágio. Você acredita que o estágio para um futuro comunicador é o primeiro passo assim, para quem quer realmente aprender? E você teve dificuldade para conseguir o seu primeiro estágio em jornalismo? O estágio ele é fundamental. Hoje eu vejo que vários acadêmicos cometem um erro tremendo. Deixam para o 7º, começam no 6º, 7º, 8º semestre em busca de um estágio. Eu acredito que a partir do 2º, 3º semestre, o acadêmico de jornalismo ou de qualquer área da comunicação, ele pense e tenha em si o que ele quer. Se ele quer trabalhar em televisão, se ele quer trabalhar em online, se ele quer trabalhar em impresso, se ele quer trabalhar com mídias, enfim, você tem que buscar o que você gosta mais. A partir daí, distribuir currículos. Eu acredito que participar de forma ostensiva dentro dos laboratórios da universidade, por exemplo, a Anhanguera Uniderp, eu sempre disse que tem um dos melhores laboratórios do estado, tem televisão, tem online, tem impresso, e você se dedicar a partir daí. Não satisfeito, pega o que você produz dentro da universidade, bate nas emissoras de televisão, bate lá nos online, nas redações do online, do impresso, até você conseguir. É fundamental. A questão do estágio em jornalismo, eu acredito que foi sorte. Aqui na Uniderp eu entrei por uma seleção. Na Guanandi, a apresentadora na época, ela foi para Mato Grosso, para uma outra emissora e abriu essa oportunidade. Como lá eles valorizam o funcionário que está lá dentro, eu falei assim, poxa, eu vou tentar, né? Vamos ver o que vai dar. E eu não senti dificuldades, mas o que eu vejo colegas, futuros colegas falando dentro da universidade é difícil. Porque hoje as emissoras, as redações, o impresso, online, eles já querem aquele estagiário, uma espécie de um profissional completo, que ele saiba o que ele está fazendo e que você leve daqui da universidade a teoria, tudo que o professor fala, você já aplique lá. Não que a pessoa vá lá e te ensine o beabá, todos os primeiros passos. Por isso que eu acredito que é fundamental alinhar o que você aprende na universidade e você coloque em prática lá no estágio. E outra, muita coisa a gente não
aprende na faculdade e aprende no estágio. Aí é a importância de ficar atento ao que os profissionais falam e sugar ao máximo. Olha, o jornalista não pode ter vergonha, jornalista não pode ter receio, não pode ter medo de perguntar. Afinal, somos comunicadores, somos jornalistas e a nossa função é essa. Tá certo. Bom, você comentou que o seu primeiro estágio em jornalismo foi lá na TV Guanandi, afiliada da Rede Bandeirantes, uma empresa nacional, e lá você, né, se consolidou, foi contratado depois de formado. Rodrigo, como você vê o mercado de trabalho para jornalistas aqui no Mato Grosso do Sul? Você teve a sorte de entrar numa empresa renomada e conhecida, mas como você vê de modo geral? Tem vaga para todos os futuros comunicadores? Não, assim, eu fico triste em dizer, mas eu acredito que não tem vaga para todos os comunicadores. Eu acredito que são dois fatores. Primeiro, quem gosta de jornalismo e gosta de trabalhar, sempre vão ter as portas abertas. Sempre, isso é fato. E segundo, nunca se acomode, nunca. Então, assim, sempre vai se aprimorando. Se você tem uma oportunidade de fazer uma pós-graduação, faça. Se você tem uma oportunidade, coisa simples, de pegar todos os sites de notícias, a mesma matéria em todas as emissoras, comparar, ver o que você está errando, o que você pode melhorar, faça isso. Por quê? Hoje quem se destaca é quem tem os méritos, enfim, quem tem todas as suas glórias, todas as suas conquistas. Agora, o profissional que se acomoda, faz o beabá todo dia, tem preguiça de pensar, preguiça de inovar, esse, infelizmente, o mercado afasta, isola. Porque hoje a gente vive num mundo muito globalizado. A informação, para quem é de televisão, por exemplo, já foi dada horas antes na internet. Então, como que você deve se reinventar? Como que você vai chamar a atenção? Aí que entra o diferencial. Ou você escreve um texto diferente, dando a mesma informação, ou você aborda de um olhar diferente, porque jornalista, eu penso que é isso. Você sempre tem que olhar além da informação. Claro que tem coisas precisas, como uma morte, como fatos políticos. Mas quando você pode ousar, como você pode brincar, faça isso. Não pare no tempo, porque o mundo avança rapidamente e nós devemos acompanhar. Primeiro, porque somos jornalistas, segundo, somos comunicadores, né? Era isso mesmo que eu ia te perguntar, como deve ser o profissional que quer ser diferente? O que ele precisa fazer para se destacar em um mercado onde a concorrência é ampla? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de me formar em 2 faculdades, em 2 cursos diferentes. Eu acredito que a faculdade de Rádio e TV completou jornalismo e jornalismo completou Rádio e TV. Se eu soubesse que jornalismo daria o meu plus profissional, eu teria feito o inverso. Mas eu acredito que não seria a mesma coisa que está sendo hoje. Então, assim, Rádio e TV, você aprende os bastidores de alguma coisa, de uma produção audiovisual. Hoje eu entendo a minha equipe, hoje eu entendo, por exemplo, o que eu posso fazer, o que o cinegrafista pode fazer, o que o operador de áudio faz, o que o editor de imagens faz. Eu sei disso porque eu tive um outro curso de capacitação e de qualificação. E eu acredito que muitos jornalistas se restringem apenas à informação. Eles não têm a audácia de entender o que acontece por trás das câmeras. Tem alguns programas televisivos que eu gosto muito de assistir que mostram justamente isso. Você tem que ter algum diferencial, tem que fazer a diferença, seja na internet, na televisão, no impresso, no online, enfim, você tem que ser diferente. Você falou agora sobre a internet. De alguns anos para cá, de uns 10 anos para cá, a tecnologia teve um avanço absurdo. E a internet ganhou, assim, um grande destaque, né, no meio jornalístico. É uma super concorrente, principalmente para a área da televisão. Como você lida com toda essa tecnologia? Eu queria saber se você é usuário das redes sociais, como é que você lida com isso? Bom, eu tenho o mesmo pensamento, a minha monografia das 2 universidades foi justamente o uso da internet na produção audiovisual. Eu acredito que daqui a alguns anos, daqui 5, 10 anos, a televisão e a internet serão aliadas, mais do que já é hoje. Porque se a gente for trabalhar com competitividade, concorrência, a internet sai em disparada, né? Aconteceu alguma coisa
catastrófica lá do outro lado do mundo. Então você vai ficar sabendo daqui a alguns minutos. Na televisão não, você vai ter que esperar um telejornal de algumas horas para te dar alguma informação. Então qual que é a nossa estratégia hoje? Eu digo pelo telejornal que eu faço. Nós estamos trabalhando com as principais redes sociais, então, que é o Facebook, que é a fanpage, onde o telespectador interage conosco, passa uma sugestão de reportagem, ele quer se sentir importante. E grande parte da classe, além da classe que chega do trabalho, que são os estudantes, os acadêmicos, os jovens, adolescentes, eles estão lá na internet. Então a gente consegue mostrar, nesse horário tem um telejornal, além das outras emissoras. Você tem alguma sugestão de reportagem? Então, eu acho que é a interação. Tem que haver isso. Agora, na questão das minhas redes sociais, eu procuro ter as principais também, que é o Twitter, o Facebook, o Instagram, algumas de fotos, só que eu monitoro as três, que é o Twitter, o Face e o Instagram. É muito louco, é muito louco. Eu fico ainda admirado, porque acaba o jornal, vem 3, 4, 5 pessoas por dia ou a cada 2 dias adicionando você no Facebook. Gente que você nunca viu. E aí elas vêm conversar com você, parece que você vai resolver o problema dela. E aí eu sempre falo, gente, é ter um discernimento, porque nós jornalistas não somos artistas, somos pessoas que passam a informação com credibilidade. Então, se eu não consigo ajudar, se eu não consigo responder, eu falo assim, olha, entre em contato com alguém que te possa ajudar. Então, é interessante. Interação, acho que é a palavra-chave, né? E jornalismo, internet, televisão vão ser aliadas, sempre, sempre, sempre. E já está acontecendo isso, né? Agora, diz uma coisa, o telespectador sul-mato-grossense, ele é participativo? Ele põe a mão na massa ali, ele ajuda a produzir mesmo? Olha, eu digo por algumas editorias, o telespectador do nosso telejornal, ele põe a mão na massa, principalmente quando se fala em asfalto. Porque você pega as classes, né? Então, a classe econômica A, B, C. E qual que é a classe emergente no Brasil hoje? É a classe C. Então, você vai em algumas situações, principalmente quando chove, principalmente quando está muito calor, que a poeira aparece e o pessoal quer botar a boca no trombone. Então, eles acabam reclamando, falando, não, vem cá ver, olha essa situação que aquele gestor público deixou. Olha só, estou anos aqui reclamando, ele não faz nada. E isso acontece. Agora, Campo Grandense, eu vou isolar na capital, é muito tímido, principalmente na área central. Então, assim, quando o problema não te afeta, eu não quero te ajudar. Então, até mesmo vocês que estão na academia aprendendo, são técnicas para abordar a pessoa. Porque assim, assusta chegar com uma câmera, com o microfone e fala, fulano, e mete na boca da pessoa. A pessoa, obviamente, que vai assustar. Mas existe toda uma técnica, toda uma educação, acima de tudo, para você pedir alguma resposta de alguma informação que você queira. Então, são 2 lados, 2 medidas, né? 2 pesos, 2 medidas. Aquele, quando o problema afeta diretamente, vai falar sim, ajuda a produzir, a indicar, e aquele que não tem nada a ver com a história, eu preciso de você, não, ele é meio acuado, ele é meio tímido. Rodrigo, enquanto você era acadêmico, até mesmo depois de formado, você já teve assim, vontade ou recebeu algum convite de trabalhar fora de Mato Grosso do Sul? Trabalhar fora, eu não tive a oportunidade, mas eu tenho muita vontade. Eu pretendo, são planos, né, daqui 4, 5 anos ainda, de ir para o eixo Rio-São Paulo. Eu gosto muito, eu fico muito admirado com a movimentação. São Paulo, as principais avenidas, aqueles congestionamentos que você vê, olha que loucura, né? Que você vê nos principais programas e telejornais do Brasil, nas emissoras abertas, e eu fico imaginando, poxa, imagina eu lá no helicóptero narrando isso, escrevendo isso. Tenho muita vontade. Pretendo, sim, daqui a alguns anos ainda. Eu acho que eu preciso fortalecer o meu nome, eu preciso me consolidar e me formar ainda mais um profissional melhor. Mas, enquanto isso, eu vou me manter aqui em Mato Grosso do Sul. Tá certo. Você acredita no potencial do nosso estado em ampliar as plataformas de comunicação e, consequentemente, acabar criando novas vagas, né? Porque, como você disse, não tem espaço para todo mundo, né? Somos um estado jovem, mas você acha que daqui a algum tempo nós podemos ser uma potência na questão do jornalismo? Já vem acontecendo de forma gradativamente, né? De forma gradual. Uma emissora já consegue ter todas as plataformas, né? Que é site, televisão,
entre outros. Só que eu acredito que a partir do ano que vem, com a Copa do Mundo, com esses grandes eventos esportivos, também em 2016 com as Olimpíadas, as empresas de comunicação vão precisar de mais gente. Aí volta lá o que eu disse no início. Quem tem algum diferencial, quem está a fim de trabalhar, vai conseguir a sua colocação. Quem não está, vai ser prejudicado. Bom, para a gente finalizar, o jornalista, que é jornalista mesmo, ele já nasce com esse bichinho no DNA ou pode ser uma coisa conquistada com o tempo? Olha, difícil responder, viu? Eu acredito que nasce. A pessoa que fala bastante, a pessoa que escreve bastante aquelas redações lá no ensino médio, no ensino fundamental, ela tem alguma coisa ligada com a comunicação. Não digo jornalismo, né? Porque letras está ali também. Mas eu acredito que a pessoa começa a perguntar demais nesse período. Tem sim, tem uma veinha lá jornalística, tem a veinha lá da informação, sim. Tá certo, então. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista. Eu que agradeço ao pessoal da Anhanguera Uniderp, ao pessoal da TV Pantanal e estamos à disposição. Bom, nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.